Amém? Quando nós olhamos para a vida do cristão, existem duas datas muito importantes na vida do cristão. Em dezembro, por mais que não seja a data que o Senhor Jesus nasceu, nós comemoramos o quê? O Natal, o nascimento do Senhor. O Natal não é presente, mas é o presente de Deus para nós. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, amém? Quando nós pensamos em Páscoa, Páscoa não é coelho, não é ovinho de chocolate. Mas Páscoa é o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, amém? Quando nós olhamos para essa data, para essas duas datas, se nós olharmos alguns meses atrás, Natal, nascimento. Então nasce a esperança, nasce a possibilidade de mudança, nasce o descendente que pisará sobre a cabeça da serpente, nasce aquele que vai trazer a salvação, a redenção, nasce aquele que vai nos dar a oportunidade de viver uma vida nova, uma vida em abundância, nasce aquele que nos vai abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais, nasce aquele que faz algo tudo novo nas nossas vidas. Eu poderia citar muitas outras bênçãos aí. Quando nós nos lembramos do Natal é nascimento, mas se passam alguns meses, nós chegamos na Páscoa. E Páscoa é morte e ressurreição. Aquele que nasce, ele nasce para o quê? Para morrer. Aquele bebê, Jesus já nasceu o quê? Com o caminho certo, uma jornada certa, que é a morte, mas também a ressurreição. Amém? João capítulo 1, versículo 29. Abre comigo aí só Bíblia. João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, João viu que João Batista viu Jesus se aproximando e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, sobre Jesus. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Senhor Deus, Pai, mais uma vez obrigado pela tua palavra verdadeira, palavra, Deus, que Deus nos atinge no mais profundo íntimo do nosso coração, da nossa mente. Palavra, Deus, que divide alma e espírito. Palavra, Deus, que é como um martelo que esmiuça a penha. Palavra, Deus, que também traz salvação, libertação, que traz alívio, cura. Deus, que a tua palavra gere frutos em nós nesta noite, a 30, 60 e a 100 por 1. E cada vez seja cativa a presença do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, para que essa palavra frutifique. No nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, igreja? Esse texto que nós vemos aqui, o profeta João Batista, o homem de Deus, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Quando ele viu o Senhor Jesus, o que ele disse? Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então o pai já tinha plano para o seu filho, porque o Cordeiro que tira o pecado, ele só tira o pecado se ele for o quê? Se ele for morto. O Cordeiro tem que morrer para que o pecado seja perdoado. Mas quando nós olhamos aqui o contexto, o apóstolo João, ele vai nos falar quem é esse. Esse é aquele que é a palavra, ou seja, ele é o Logos. Ele estava com Deus e ele era Deus. O quê? Ele é Deus. Versículo 3 e 4 vai nos falar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito.
nele estava a vida. Acho que o Abel falou uma coisa assim, né? E essa era a luz dos homens. Quem é esse Jesus? Jesus não é somente um homem, Jesus é Deus. Amém, igreja? Jesus não é somente um homem. Jesus não é um ser aperfeiçoado, não. Jesus é o Filho de Deus que tem a mesma natureza que o seu Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. E por que Jesus vem? O versículo 10 em diante vai nos falar assim: aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas aqueles que eram seu não receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aquele que a palavra tornou-se carne e viveu, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Filho, ele é enviado com um propósito. E nós vemos que o propósito aqui é porque nos tornar filhos de Deus. Quando nós olhamos aqui, há um propósito nessa passagem. E o propósito é nos tornar filhos de Deus, filhos de Deus. E Jesus vem para os seus, os judeus, os israelitas, e esses o rejeitam o Evangelho, rejeitam a salvação de Jesus. E todo aquele que não é filho de Deus é criatura de Deus, porque só é amigo filho de Deus quem recebe a Jesus. Quem rejeita Jesus não é filho, é criatura. Mas quem recebe o Filho se torna o quê? Filho de Deus. Contudo, os que o receberam e creram em seu. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós o recebemos. A confissão é muito simples, mas é algo que sempre tem que ser falado. Amém? É o básico que sempre tem que ser falado. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e recebemos o Senhor Jesus Cristo, o direito por meio do Filho, Jesus Cristo nos é dado. O Filho perfeito paga o preço por nós que somos imperfeitos. O Filho justo justifica nós que somos injustos. Ele nos justifica. Ele nos torna aceitável a Deus. Então, quando nós recebemos o Filho de Deus, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. C.S. Lewis, um pregador conhecido, ele diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para que o homem agora possa ser o quê? Filho de Deus. E vai falar que aqueles que nasceram de Deus não nasceram de forma natural, do sangue, da carne e da vontade de homens, mas nasceram de Deus. Quando você nasce de novo, você nasce de Deus. Quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 4, vai dizer que esse nascer de Deus, que não é o nascimento da carne, é o nascimento do Espírito, é nascer do Espírito, é nascer de novo, é ser nova criatura. Mas para que isso fosse possível, aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que é Deus, aquele que é perfeito, aquele que é justo, para que isso aconteça, diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Somente é possível mediante Jesus ter se tornado homem. É que a palavra fala assim, que ele viveu, ele habitou. Essa palavra também poderia ser traduzida por tabernaculou entre nós. Essa palavra no original pode ser traduzida dessa forma também: tabernaculou. Porque tabernaculou nos leva lá para o tabernáculo. O tabernáculo é onde Deus manifestava a sua glória. O tabernáculo era onde Deus manifestava a sua vontade. Era onde Deus dava direção ao seu povo, falava com Moisés, direcionava o seu povo. Mas agora Deus não está falando com nós mediante algum mediador humano. Nós agora temos um mediador que se fez carne e habitou entre nós, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus, igreja.
Glória a Deus. E João vai falar assim que nós vimos a sua glória como unigênito, Filho único, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Por que João viu isso? Porque João esteve em dois momentos ainda muito importantes. João esteve na transfiguração com Pedro, Tiago e João. Eles estavam no barquinho, eles estavam no monte, eles estavam em todo lugar com Jesus. Quando eles estão lá no monte, Jesus se transfigura. Do que? A glória de Deus ali, ele se revela em sua glória. E depois, em outro momento, é o que? Jesus ressuscita. Agora ele tem o corpo glorificado. E a Bíblia diz que o corpo glorificado de Jesus, que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, é o mesmo corpo glorificado que nós iremos receber. Amém, igreja? Ah, pastor, isso é conto? É conto, isso é uma historinha. É uma historinha que o povo decidiu morrer, né? Quem é que morre por uma mentira? Mas aqui quem? Beleza, uma pessoa morrer por uma mentira até vai. 5 pessoas é meio difícil. Agora um monte de gente morrer por uma mentira. Eles morreram por uma verdade, porque eles viram, eles provaram. E nós precisamos provar do Senhor, amém, igreja? Nós precisamos provar dessa glória, dessa presença de Deus. Porque aí a gente pode cantar assim: é Ele, por Ele. Eu acho que a gente acha bonitinha a música e canta, né? Olha o que você está cantando. Presta atenção no que você está louvando. É Ele e por Ele que eu estou gastando. O que é gastar? Gastar igual borracha você gasta. Paulo vai falar lá em Coríntios assim: eu me gastei e me deixarei gastar por vós. Pastor Roberto falou para a igreja batista assim: ó, eu me gastei e me deixarei gastar por vós. Isso que isso consome muita coisa da sua vida. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria e misericórdia. Eu acho que essa parte já não está até sublinhar, assim. Com alegria é um pouco mais difícil, mas por amor sim. Com alegria, acho que eu não cheguei ainda no nível de Pedro, acho que eu não cheguei ainda no nível de Tiago, eu não cheguei nesse nível ainda. Porque nem sempre ele tem alegria não. Mas é possível chegar nesse nível, porque quando os apóstolos apanham lá, eles falam assim: desconecte, porque eu sofri e ele sofreu. Não é isso que diz lá, quando eles apanham lá do cinema? A gente está sendo considerado digno de sofrer por Jesus. Mas por quê? Porque quem vive por Ele entende que Ele veio mesmo, que Ele veio de verdade, que Ele morreu a morte que nós tínhamos que morrer, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou, Ele vai voltar com a sua recompensa na sua mão. Glória a Deus, igreja. A gente não está vivendo uma vida jogada ao vento, uma vida sem sentido, sem propósito, não. Nós vivemos uma vida com propósito, uma vida para a glória de Deus. Jesus é a revelação da glória do Pai. Quem vê o Filho vê o Pai, porque Jesus é a expressão exata do seu ser, como diz lá em Hebreus. Ele é a expressão exata do Pai. Então, quando nós chegamos próximos à Páscoa, a gente tem que se lembrar um pouco do que é isso. A gente está muito próximo da Páscoa. A Páscoa é o momento que eu vou descansar, a Páscoa é o momento que eu vou estar com a família, a Páscoa é o momento que eu vou comprar um ovinho, chocolate, vou comer. Então, Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é nos lembrarmos que o Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele fez carne e habitou entre nós. Porque Ele nos amou, amém, igreja? Porque o Senhor nos amou, porque o Senhor tinha um plano para nós, porque o Senhor tem um plano para nós. E quão grande amor é esse? E aquele velho versículo, né, bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de uma forma tão diferenciada, tão grande, que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus! O tema da minha mensagem nessa noite é: nasceu para morrer, morreu para ressuscitar, e em sua morte, a morte Ele venceu. Glória a Deus! Nasceu para morrer, morreu para ressuscitar, e na morte dele, a morte do Senhor Jesus,
a morte, o aguilhão da morte, a morte física, espiritual, eterna, a morte morreu porque ele venceu a morte, amém? E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 15, 54, a partir do versículo. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, quando nós pecamos, o que nos aguarda é morrer, é a morte, é o aguilhão, morte física, morte espiritual, morte eterna. Acabou. O aguilhão da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado é a lei, porque a lei nos mostra que somos pecadores. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Cristo Jesus hoje nós podemos ser livres do pecado. E sendo livres do pecado, caminhar uma vida de santificação. E caminhando uma vida de santificação, nós temos a vitória em Cristo Jesus. E lá quando nós morrermos, nós não vamos morrer, porque se estamos em Cristo, aquele que morre em Cristo, com Cristo viverá. Ressuscitará, amém, igreja? E eu fico pensando, será que nós cremos verdadeiramente nisso? Será que nós estamos nos entregando verdadeiramente por isso? Estamos na Páscoa, nós temos que nos lembrar disso. Mas quando Jesus vence a morte, porque ele ressuscita, a morte perdeu. A morte já perdeu. Eu sempre falo isso, você não tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo de Satanás. Você tem que estar alerta e vigilante. Você tem que vigiar e orar. Mas se você está vigiando e está orando, Satanás não pode fazer nada com a sua vida. Pode fazer uma macumbaria, pode uma encruzilhada, pode agarrar a boca do mão do saco, pode fazer o que quiser, meu irmão. Não tem nada que vai te atingir, porque você está em Cristo Jesus, você está alerta, vigilante, e Jesus é mais que o diabo. Tem gente que imagina assim, Jesus e Satanás numa queda de braço. Quem vai ganhar, né? Não, Jesus e Satanás numa queda de braço. Não, Jesus e Satanás não estão numa queda de braço. Satanás já foi derrotado. Ele já perdeu. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus desceu aos mortos, tomou a chave do inferno em suas mãos. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando ele voltar, como eu li em Apocalipse, ele vai voltar em glória. E quando ele bater de frente com Satanás, sabe o que vai acontecer? Satanás, junto com o dragão, junto com o falso profeta, vão ser lançados do lado de fogo e enxofre, porque Jesus já venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós não temos que temer Satanás, nós temos que temer a Deus. Nós temos que temer se a hora que ele abrir o livro, se lá está nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, igreja. A gente não tem que temer a fúria de Satanás, nós temos que temer a ira de Deus. Porque se a ira de Deus não caiu sobre o Filho lá na cruz do Calvário, quando nós recebemos Jesus, essa ira de Deus ainda permanece sobre nós. Mas se eu recebo Jesus, o Filho está à destra do Pai, e o Filho intercede por mim junto ao Pai, e o Pai vai dizer assim: vinde benditos do meu Senhor, venham, entra na alegria, receba a tua recompensa. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então Jesus, ele venceu a morte. A morte morreu por causa da morte de Cristo, amém? Amém? A morte morreu, é morte morrida, pessoal. Quando Adão e Eva comem do fruto, o que Deus fala para ele? Morrendo morrerás. A gente traduziu assim: certamente morrerás. Por quê? É morte certa. Se você comer de pecado, você é pecado, não é pecado, você vai morrer. Só que agora, se você está em Cristo, vivendo, viverás. Você vai viver uma nova vida em Cristo. E quando você morrer, você vai viver a eternidade ao lado do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, isso é impossível a nós, mas é possível a Deus. Amém? Então a Páscoa, esse momento, nós temos que nos lembrar que o Senhor Jesus fez. É o tempo de nós nos lembrarmos do Cordeiro de Deus que venceu a morte. É o momento de nós nos lembrarmos que houve um homem que nasceu para morrer.
Qual a primeira palavra que Jesus escuta do seu ministério? Qual a primeira palavra que Jesus ouve acerca do seu ministério? Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já sabia que eu sou o Cordeiro, eu vou ver. Eu vou morrer. Jesus sabia, Jesus sempre soube plenamente aquilo que ele veio fazer. Jesus, e aqui eu quero falar um pouco de Jesus. Jesus que foi homem como nós. A palavra de Deus que vai em Hebreus que nós temos um sacerdote que se compadece de nós, porque ele também se fez carne, ele é homem, ele se fez homem, ele viveu em carne, ele se compadece de nós. Jesus sabe das nossas limitações. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que deixou sua glória. Senhor Jesus é o Rei da glória que se faz servo sofredor. Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, que nos torna agora filhos de Deus. Jesus, o Senhor Jesus é aquele que nos amou até o fim. Mas João também, aqui o João vai falar assim: e tendo-nos amado, amou-nos até o fim. E quando nós vamos lá para 1 João, capítulo 4, diz assim: não que nós tenhamos o amado, mas ele nos amou primeiro. Sabe que João escreveu os dois. Sabe o que João está falando? O Senhor Jesus é aquele que nos amou primeiro, e o Senhor Jesus é aquele que nos ama até o fim. Enquanto estivermos vivos nessa terra, se nós recebemos o seu sacrifício, se nós cremos nele, ele vai nos amar do começo ao fim, amém? Por mais que no meio você dê uma escorregada, por mais que no meio você dê uma bambeada, por mais que no meio você fica meio em dúvida, mas ele vai te chamar do começo ao fim, e você vai permanecer na presença dele, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é aquele que cumpriu toda a justiça de Deus, o justo pelos injustos. Jesus é aquele que escolheu pessoas limitadas para mostrar que o seu poder é ilimitado. Quando nós olhamos para João Batista, os seus pais podiam ter filhos? Não, pessoas com limitação física. Mas Deus fala assim: eu vou fazer um milagre. Vai se levantar um profeta nazireu deste ventre de Isabel, e o seu nome é João Batista. Para Deus não existe limitação. Jesus vem para mostrar que os limitados ele quer usar de forma ilimitada. Ele pega Pedro, transforma Pedro. Ele pega Mateus publicano, transforma. Ele vai pegando ali homens totalmente diferentes para mostrar o quê? Agora eu estou aqui, eu vou transformar a vida desses homens. Igreja, se Jesus está no meio de nós, Jesus vai te transformar, amém? Se Jesus está no meio de nós, ele vai tocar na sua vida, ele vai agir na sua vida, e mesmo você sendo limitado, falando que não consegue, ele vai te levar a viver coisas que jamais imaginou você ia viver, amém? Glória a Deus! Esse é o nosso Jesus, nosso Senhor Jesus, aquele que nos amou e nos escolheu, não pela nossa aparência, mas para revelar a sua glória em nós, porque ele escolheu aqueles que nada são, para revelar o seu poder e a sua glória, amém, igreja? Nós temos o Senhor Jesus, esse homem que caminha pela terra, esse homem que se cansa, esse homem que dorme numa tempestade não cansado de estar, esse homem que chora, esse homem que lamenta pelo seu povo que não quer o receber, porque ele diz quando Jesus olha para Jerusalém, ele chora, ele fala assim: eles não quiseram me receber, eu quis os abraçar como uma ave acolhe seus filhos, né? Debaixo das suas asas, eles não quiseram me receber. Senhor Jesus que olha para o povo faminto e tem compaixão daquele povo. Senhor Jesus que é aquele homem também que ri com seus discípulos, aquele homem que se alegra com aqueles que estão perto dele, porque ele envia os 70 vão pregar nas cidades, milagres acontecem, quando eles voltam e falam assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. E diz que Jesus exulta e se alegra e fala assim: olha, não se alegrem por causa dessas coisas, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. E Jesus se alegra com aqueles homens, e o Senhor Jesus é aquele homem que toca em quem ninguém quer tocar, porque a lei não permitia tocar. Ele fala assim:
seja limpo, seja purificado. Jesus é aquele homem que chega no cego, toca nos seus olhos e ele volta a ver. Jesus é aquele homem que vai no tanque de Betesda, aquele homem há 38 anos aleijado. O Senhor Jesus fala assim: ó, Deus ainda não se esqueceu de você, ninguém te vê, ninguém te ajuda, mas eu vou em tua direção. Pega a tua maca e anda, levanta, anda. Esse é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Páscoa é nós nos lembrarmos do nosso Senhor. Páscoa é para nós nos lembrarmos do que Jesus veio fazer na terra. Páscoa é para nós nos lembrarmos que ainda há salvação e libertação. Porque a Páscoa no Antigo Testamento, qual foi o símbolo dela? Coloquem o sangue do cordeiro sobre as portas da casa. Comem as ervas amargas aí, vocês lembrarem da amargura que foi da escravidão do Egito. E hoje nós nos lembramos da amargura do pecado. E ali diz que o sangue do cordeiro está sobre as portas, faz com que o ano da morte passe, e aqueles filhos dos israelitas, primogênitos, eles não vêm o quê? Morrer. Então há o quê? A salvação. E qual é o segundo passo? Através dessa Páscoa, a libertação, porque agora o povo não está mais sob o jugo de Faraó. O povo agora é o quê? É livre. Páscoa é salvação, Páscoa é libertação, Páscoa é para nos lembrarmos que quando o sangue do Cordeiro está sobre as portas das nossas casas, quando o sangue do Cordeiro está sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, a morte não vai poder entrar lá. Eu não vou ficar debaixo do jugo de ninguém, porque eu sou livre, eu vou caminhar, eu vou marchar, o mar vai se abrir, Deus proverá no deserto, e a vontade de Deus vai se cumprir sobre a minha vida. Páscoa foi lá, mas Páscoa ainda hoje para nós, mediante o sangue do Cordeiro de Deus que está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Páscoa é isso. Quando nós olhamos então a jornada, a caminhada do Senhor Jesus, imagina aqueles homens que andavam com ele, aquelas mulheres que andavam com ele. Todo mundo maravilhado, todo mundo animado, todo mundo empolgado. Olha o que o Senhor Jesus está fazendo, olha a autoridade do céu, olha o que está acontecendo. Chegou a libertação de Israel. Agora Israel vai ser livre, agora. Chegou o nosso tempo, é o Messias. Vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Aí passa 2 anos, passa 3 anos. O Senhor Jesus fala assim: ó, está chegando a minha hora. Eu tenho que morrer. O que você acha que aqueles homens e mulheres pensam? Não é possível, não. Senhor, como assim? Vai morrer? Não, para com isso aí. Para com isso. Não é bem assim, não. Só que a Páscoa está chegando. E está chegando não a Páscoa de 1, 2 anos atrás, está chegando a Páscoa agora, em que o filho entende do pai e diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. Pai, eu cumpri. Pai, eu cumpri aquilo que eu tinha que cumprir. Eu te glorifiquei na terra. Está cumprido, meu pai. É a Páscoa agora que o Cordeiro vai ter que morrer de verdade. E aí Jesus começa a anunciar a sua morte. E ele: não, Senhor, não. Para que isso? Sabe o que os discípulos revelam para nós? Que nós somos muito parecidos com os discípulos. A gente tem hora que não quer pagar um alto preço. Sim ou não? Jesus está falando: o preço de Jesus vai pagar é o preço mais alto que tem a sua própria vida. Mas Jesus está ensinando aquele que vale a pena pagar um alto preço também. Glória a Deus. E aí Jesus ele começa a caminhar para os seus últimos dias. E aí uma semana antes, ele senta no jumentinho, começa a entrar em Jerusalém, e o povo vê que Jesus está chegando, e o povo começa a lançar a sua capa, e o povo começa a pegar as folhas de palmeira e falar o quê? Hosana! Glória a Deus nas alturas! O povo está pensando que é o Messias, é o Salvador, algo vai acontecer. Mal ele sabe o que é. Algo vai acontecer, agora que Deus vai entrar com uma provisão, agora que Deus vai nos livrar do jugo de Roma.
aí Jesus chega no templo, vê o templo sendo usado como comércio, ele fica irado, ele vai para Betânia, ele pensa, ele faz um chicotinho, né? Jesus não chegou aqui para o para ver, né? Ele vai, ele pensa, ele prepara seu chicote, ele volta e fala assim: o que vocês estão fazendo na casa do meu pai? A casa do meu pai vai ser como casa de oração, é comércio. E aí Jesus começa a ter um confronto com mestres da lei, fariseus, e o povo, o ânimo começa a o quê? A esquentar. E tudo aquilo que Jesus vinha fazendo, o povo começa a bater de frente com Jesus. E aí Jesus ainda fala o quê? Ele e o Pai somos um. E aí o ânimo vai o quê? Você está falando que você é Deus? O ânimo vai esquentando ali. E eles vão, aquilo que eles já estavam tramando para matar Jesus, eles falam assim: não, agora chega a matar. Agora nós temos que acabar com a vida desse homem. E aí chega o quê? Sexta-feira. Sexta-feira que é quinta-feira à noite. Porque para o judeu, a sexta começa na quinta à noite, depois das 6 horas da tarde. Chega a sexta-feira. Aí Jesus começa a falar com seus discípulos. Aí Jesus fala assim: ó, tem um traidor no nosso meio. Tem alguém que vai me trair. É aquele que come comigo, bocado aqui. Ah, sou eu não. É um querendo ser maior que o outro. Jesus, ó, maior que serve. E Jesus começa a ensinar eles aqui. E vai ensinando. E lá naquele sermão para os discípulos, João 14, 15, 16, ou 15, 16, 17, eu não me lembro. Mas quando ele fala ao coração dos seus discípulos, ele vai ministrando, vai falando assim: eu orei por vós, eu tenho orado por vocês, e eu oro para aqueles que ainda virão, descansem, eu vou ao Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Jesus dá o seu último sermão aos discípulos. E lá em Lucas nós vemos assim que Jesus teve um forte anseio, um desejo de ceiar com os seus discípulos antes da sua morte. Gente, ceia é símbolo do quê? Assim nós anunciamos, 1 Coríntios 11, 6 a 27. Assim nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Aquela ceia foi muito significativa para Jesus. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, Jesus sabe que seu corpo vai ser partido. Quando Jesus pega o cálice e abençoa o cálice, Jesus sabe que o cálice vai ser o sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário. E Jesus teve um forte desejo, a palavra é essa, tá? Ele ansiou ansiosamente, teve um desejo muito profundo de estar com seus discípulos ali. E ali ele ceia com seus discípulos, eles cantam alguns hinos e eles vão para onde? Para os Montes das Oliveiras, num lugar chamado específico o quê? Getsemane. Jesus fala assim: ó, vigiem comigo, olhem comigo. O que os discípulos fazem, seus amigos? Tudo dorme. E a palavra de Deus diz que Jesus começa a orar, passa uma hora, ele volta para os seus discípulos e fala assim: vocês não conseguem ficar comigo não? Aí a palavra diz que eles estavam tomados pelo sono, eles falam que Jesus dá a volta e volta a dormir de novo. E Jesus ora, Jesus clama: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E diz que começou a sair do corpo de Jesus gotas como se fosse de sangue. E lá em Lucas tem algo interessante que diz assim: o anjo do Senhor o fortaleceu. Você acha que Jesus estava sofrendo ou não? Agora Jesus está falando assim: Pai, eu sei que minha hora como cordeiro de Deus está chegando. Pai, mas está pesado, Pai, o pecado está pesando, tudo isso está pesando sobre mim. Pai, essa é a tua vontade de Deus, se possível, pode me cais. O que o pai fala para o filho? A gente na vida não vê nenhuma resposta, né? Às vezes a gente não tem a resposta do que a gente quer. A gente sabe o que Deus quer. O que o filho fala? Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Chega Judas, o exército, alguns soldados do exército ali romano, o Sinédrio também. Ó, aquele que eu beijar é o Senhor. Ele beija. Judas, meu amigo, um deles vai para Jesus. O que os discípulos fazem? Abandonam a Jesus. Se dispersam, assim como as ovelhas que estão sem pastor.
Só tem dois que vão atrás. Quem que é? Pedro e João. Pedro e João vão atrás. Acho que João tinha um contato interno ali, ele consegue entrar. Eles ficam se aquecendo na fogueira. E Jesus está sendo julgado injustamente. Se levantam falsas testemunhas contra Jesus. Veneram Jesus, batem em Jesus, gostam de Jesus. Chegam em Pedro e falam assim: ei, será aquele que estava com Jesus? Não. Jesus disse que ele fazia, amaldiçoa, não conheço ele, não conheço ele, não conhece. Aí né, Jesus 3 vezes estava lutando, todo mundo conhece essa história, né? Ele nega Jesus. Só que ainda fica um ali. João ele está lá, de longe. Mas depois Jesus é levado para Pilatos, julgado por culpado. Aí os humilhados, aí ele chega lá, né? Diante de Pilatos, o que fazem aqueles soldados? Batem nele, colocam uma coroa de espinho sobre a cabeça dele, colocam um manto sobre ele e falam assim: o senhor não é o rei dos judeus? E aí agora? Vamos lá, faz alguma coisa. Levam Jesus diante de Pilatos. Gente, isso aqui é a Páscoa, tá? Isso aqui é a Páscoa. A Páscoa é isso aqui. Isso é a Páscoa. Levam Jesus. Ele é considerado o quê? Culpado e trocado por quem? Barrabás. E o povo grita o quê? Crucifica ele. Essa é a sexta-feira deles de dia nosso, tá? E a sexta-feira deles termina na sexta, depois da sexta hora da tarde, tá? Vão lá, crucificam a Jesus, colocam uma placa sobre a cabeça dele, zombando dele, é rei dos judeus. Colocam zombando, mas na verdade é o quê? É a verdade. Estão zombando daquele que está na cruz, mas eu quero ver se vão zombar quando ele ressuscitar. Agora estão zombando do Senhor, estão lá zombando, caçoando dele. Não, filho de Deus, vocês vão ver que Deus desce a cruz agora. Vai que profetiza, você profetizou que ele destruiu o templo, e em 3 dias ele construiu o templo. Vamos lá, faz alguma coisa agora, não és o filho de Deus? Não é o reino dos judeus, desce daí então. Tá, Jesus crucificado nu, tá? Coloca uma tampinha lá de Jesus, mas crucificado pelado. Que era um motivo de vergonha, humilhação pública. E a palavra diz assim: maldito todo aquele que é pregado no madeiro. Jesus se faz maldito na cruz pela nossa maldição do pecado, pelas nossas escolhas. Mas aquele que é maldito no madeiro, agora a cruz é o quê? Agora é a bênção, agora a cruz é o quê? Paulo diz o quê? Eu prego somente uma coisa, eu prego a cruz de Cristo, porque a cruz que era sinal de maldição, a cruz que era lugar de morte, agora a cruz vai ser um sinal de vida, não mais de maldição. Glória a Deus. E Jesus dá um brado naquela cruz e diz: está consumado. E disse aí Jesus: entrega seu espírito a Deus. Está pago. Está consumado. Foi pago o preço do pecado. Foi pago, está pago, permanece pago. Está pago. Acabou, o pecado já não tem mais poder sobre eles. Está consumado. E disse que na crucificação, quando eles iam matar, mas nada deles quebravam os ossos da perna. Mas Jesus não quebra os ossos da perna de Jesus, porque lá em Salmo tinha uma profecia que os ossos do justo não seriam quebrados. Os ossos de Jesus não são quebrados. Aí Jesus é embalsamado, José de Arimateia, Nicodemos, onde a gente conhece pega o corpo de Jesus, prepara o corpo de Jesus e colocam lá no túmulo de José de Arimateia. Jesus é sepultado. Chega o sábado. Minha pregação já está quase no fim, hoje nós vamos falar sobre isso mesmo. Quero lembrar você do que é a Páscoa, quero lembrar que Jesus caminhou, fez por nós, amém? Chega o sábado, como estão os discípulos? Como que eles estão? Estão com medo, estão trancados, porta trancada, estão incrédulos, estão com dúvida. Mas o Senhor fez isso, e agora morreu, acabou tudo. E aquilo que a gente viveu, e os sinais, e as maravilhas, e os enfermos curados, e aquelas palavras, e aqueles confrontos que ele tinha com os fariseus, uma sabedoria do alto, e
Porque diz também que quando Jesus morre, o céu se escurece, né? Sábado ainda está cinza. Cinza de dúvida, cinza de tristeza, está tudo cinza, está tudo escuro ainda na mente dos discípulos. Mas a morte venceu. E aí, o que vai ser da gente agora? Será que amanhã vai acontecer alguma coisa mesmo? Ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Será que acabou tudo mesmo? Está lá o corpo balsamado, o sepulcro fechado, guarda se protegendo, não sabe. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está vivendo um sábado? Para você, Jesus está embalsamado? Parece que Jesus não está fazendo nada para você, parece que as coisas acontecem. Você está igual os discípulos, cheios de medo, trancou as portas. Eu não consigo fazer mais, eu não tenho força para fazer mais nada. Será que está vivendo um sábado na sua vida? Talvez você está vivendo um sábado, mas você está vivendo um sábado assim: Senhor, amanhã é domingo, amanhã vai acontecer alguma coisa. Porque a gente vai passar alguns sábados na igreja. Tem sábado que a dúvida vai vir, o medo vai vir, a crise vai vir, o choro vai vir, o desespero vai bater. Mas a minha pergunta é o quê? Você está no sábado? Que dia é hoje? Hoje é domingo. E domingo é dia de ressurreição, hein? Domingo é o dia em que as coisas se fazem novas, tudo de novo, amém, igreja? Domingo é o dia em que a palavra vai se cumprir, amém, igreja? Então, pastor, você tem que se lembrar disso. Vai ter a sexta do sofrimento da morte, vai ter um sábado, às vezes difícil, mas sempre vai ter um domingo. Sempre vai ter um domingo na nossa vida, na nossa história, porque o nosso Senhor está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar o domingo. Jesus tinha falado: ó, eu vou fazer o mesmo sinal de Jonas. Vai chegar o domingo. E aquilo que eu falei que ia ser destruído em 3 dias eu vou reconstruir. Mas não é o tempo feito por mãos humanas, é o tempo de Deus. Porque quando Jesus ressuscita ao 3º dia, quer dizer que agora esse tempo agora vai ser morada da presença, da glória, do seu Espírito, do seu poder, da sua alegria, da sua paz. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. É domingo. Chegou o domingo agora, não é assim? As mulheres estão se preparando para ir lá no culto. Só que já aconteceu uma coisa. Quer dizer para você, às vezes você nem viu nada, às vezes você nem viu ainda, mas é possível que Deus já fez alguma coisa que você nem viu ainda, né? Na hora que você chegar lá para ver se está morto, vai estar vivo. Na hora que você chegar lá para, e aí? Cadê? Vai chegar lá, vai ter anjos, né? Vão ter anjos lá sobre o túmulo, e o anjo vai falar assim: por que procurais entre os mortos aquele que vivo está? Igreja, homens e homens aí que são adorados até hoje, homens e homens aí que são até hoje símbolos para muitos aí, estão mortos, estão embaixo da terra, mas o nosso Senhor está vivo, amém? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo! O nosso Deus vive, Ele é vivo, Ele é real, Ele age ainda hoje. Glória a Deus. Amém. Morreu, ressuscitou. E a minha pergunta é: você crê nisso? Amém. Você crê nesse Espírito onde você está, amém?
3 dias acontece muita coisa. Muita coisa acontece em 3 dias. Mas hoje eu quero falar o que aconteceu em 3 dias. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão da tribo de Judá, raiz de Davi. E o governo está sobre os seus ombros. Ele governa, ele reina, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso é Páscoa. Amém? Isso é Páscoa, né? Nasceu, viveu, toda essa jornada que eu resumi aqui. Foi humilhado, crucificado, sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. E ali alguns vêm Jesus ressurreto, mas nem todos viram. Eles estão com medo, portas trancadas, mas Jesus aparece no centro. Jesus aparece no meio dos discípulos e fala assim: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor está vivo. Senhor Jesus, o Senhor está vivo, o Senhor vive e o Senhor reina. Viva está, Senhor, como nós cantamos, ó Senhor, nesta noite, porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Os discípulos estavam com portas trancadas e medo, mas o Senhor disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Aquele que negou, agora se levanta como homem de Deus. Pedro prega com ousadia e coragem, muitos se convertem. Senhor, se nós estamos sendo covardes, se nós não estamos nos posicionando como nos deveríamos ser como Pedro, Deus, nessa noite, Senhor, a presença do Teu Espírito vai ser derramada sobre nós como se derramou lá em Atos. E os covardes se tornaram corajosos, e os que não falaram começaram a profetizar. Deus, os nossos filhos, Deus, profetizarão, e os velhos terão visões, e o poder do Espírito encherá o Teu povo para viver dias do sobrenatural de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui na Tua presença.